Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu empregado, faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Jerusalém alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o povo de Israel tinha uma mentalidade. Quando eles venciam as batalhas, quando eles tinham a providência das coisas, eles diziam que Deus tinha dado tudo aquilo, a vitória, a conquista, a providência. Por outro lado, também, quando eles perdiam alguma coisa, eles também diziam que tinha sido Deus, que por causa das infidelidades do povo, eles identificavam que também Deus era quem tinha feito aquilo como uma forma de castigo. E é dentro deste contexto que o livro das Lamentações é escrito. O povo está no exílio. Por causa, quinta-feira nós ouvimos o Evangelho, a primeira leitura dizendo do rei Joaquim, que se apresentou ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, e porque se apresentou, se vendeu e todo o povo de Israel pagou. O livro das Lamentações nasce neste contexto, em que o povo é tirado da sua terra e levado para o exílio da Babilônia, e ficaram em Israel somente aqueles que eram os pobres, eram os que não tinham condições de servir a Babilônia, enfim, o chamado resto de Israel. E são estes
o resto de Israel, que escrevem o livro das Lamentações. Por isso que é um livro tão triste. Eu conversei com a Priscila agora de manhã na sacristia, e ela falou: a primeira leitura é triste, né? Mas porque nasce neste contexto, só que nasce num contexto extremamente equivocado. Não é castigo de Deus, como começa a leitura dizendo: o Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó, em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade, e começa a dizer inúmeras coisas, como se tivesse sido Deus o culpado do povo ter sido arrancado da sua terra e ter ido para a Babilônia. Mas dentro deste contexto, quando nós começamos com as nossas lamentações, porque todos nós temos lamentações, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, veja o que fizeram comigo, olha o que está acontecendo. Todos nós temos reclamações, não temos? Teríamos até motivos, e temos, mas frente às coisas tristes que nos acontecem, ao invés de lamentarmos, a própria leitura começa dizendo também: grita o teu coração ao Senhor, levanta-te, faz vigílias, não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas dos teus olhos diante do Senhor. Ou seja, mesmo sendo nós pobrezinhos de Israel, resto de Israel, nós não devemos lamentar, porque o Senhor não nos abandonou. Mas aí, para nós termos essa certeza, é preciso darmos um salto e ir até o Evangelho, para que possamos parar das lamentações e, mesmo diante das dificuldades, permanecermos com o Senhor. O que veio fazer esse Jesus no meio de nós? Nós ouvimos no Evangelho. Jesus, primeiramente, tem esse encontro com este centurião romano. Ele vai e pede a Jesus que cure o seu servo. E aí Jesus fala: vou até a sua casa. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou um pagão. Se o Senhor apenas dizer uma palavra, meu servo será salvo. Vai dizer o Evangelho que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem, porque a primeira coisa que Jesus vai vir fazer, não olhar as aparências, mas olhar o coração. Quanta hipocrisia de um lado e quanta verdade de outro. Quanta hipocrisia que pode ser da nossa parte, que estamos aqui louvando, bendizendo, celebrando a missa, mas como é que está o nosso coração no dia de hoje? E quanta verdade, muitas vezes até mesmo julgamos pessoas que estão lá fora, pessoas que têm vidas completamente diferentes daquelas que nós acharíamos que deveria ser certo, mas o coração delas tem uma sinceridade de buscar a Deus. O problema é que ainda não encontraram. A primeira coisa que esse Jesus, para nós deixarmos de lamentar, a primeira coisa que esse Jesus veio fazer é olhar o coração e não as aparências. Podemos ser muito bonitinhos aqui dentro, mas podemos estar vivendo uma hipocrisia, uma incoerência de falar e não viver. O que Jesus veio ver não são as coisas que nós fazemos, mas Jesus veio ver o que está no profundo do nosso coração. Continua ainda, quem é este Jesus? Jesus vai até a casa de Pedro, encontra a sua sogra doente. Jesus vai, toca na sogra, ela se levanta e começa a servi-lo, vai dizer o Evangelho. Servir é ser discípulo de Jesus. Muito mais do que nós sermos escravinhos de Jesus, porque Ele não quer isso. Muito mais do que nós sermos servos de Jesus, Jesus não quer isso. Jesus quer devolver a nós a graça de podermos segui-lo. Ele veio para nós podermos seguir os seus passos. Paremos das lamentações e comecemos a seguir Jesus, porque foi para isso que Ele veio. Para tocar nas nossas feridas, como tocou na ferida da sogra de Pedro, e imediatamente vai dizer a palavra que ela começou a servi-lo, ou seja, ela começou a ser uma discípula dele, muito mais do que servo. Sejamos seguidores desse Jesus,
Deixemos de lado as lamentações, porque motivos teremos, mas que motivo maior pode ser do que nos alegrar em seguir ao Senhor? E se ainda não bastasse, Jesus continua ainda no seu discipulado, na sua vida, no seu dia a dia, e vai dizer o Evangelho: quando caiu a tarde, ou seja, nem à tarde Jesus descansava, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes. Jesus veio fazer mais o quê? Ele veio nos mostrar o seu poder sobre o mal. Se existem motivos para lamentarmos, prestemos atenção. Pela palavra de Jesus, o mal não permanece. Assuma isso na sua vida hoje. Pela força da palavra, pelo poder da palavra de Jesus, o mal não permanece, não prevalece. Quais são os motivos que nós temos para lamentar no dia de hoje? Quais são os fatos tristes, sim, mas que nos levam a ficar cabisbaixos e chorando como o povo de Israel, lá que ficou, que sobrou na terra de Israel, porque os fortes, os bons, tinham sido levados todos para a Babilônia. O resto de Israel somos nós. E para estes restos de Israel é que o Senhor veio. E veio fazer o quê? Veio olhar o teu coração, não aquilo que você faz. Veio te chamar para segui-lo, tocando em você, nas suas feridas, e manifestando o poder dele sobre o mal. Que nessa Eucaristia nós possamos dar o sim a Deus, e apesar de todos os motivos de tristeza que teríamos, nós vamos nos alegrar e dizer: eu sou de Jesus e Ele é o Senhor que venceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.